Promessa é dívida? Prometi, tô aqui cumprindo mais um dia de mercado da bola, uma terça-feira super agitada e a gente já começa com uma notícia de fora para dentro do Brasil falando de Flamengo. É do site Gazzetta dello Sport, um site italiano que falou sobre o interesse do Flamengo no Gabigol. Disse que o clube tem interesse em pagar para a Inter de Milão o valor de 22 milhões de euros. Isso significa aproximadamente 97 milhões de reais. É interesse do jogador permanecer aqui no Brasil, porque ele pensa em seleção brasileira, o empresário dele também acha uma boa, e pode ser uma negociação um pouquinho mais complexa, porque pode envolver a ida de uma das joias do rubro-negro carioca pro futebol italiano, e eu tô falando do atacante Lincoln, e a vinda do zagueiro que esteve na seleção brasileira na última Copa do Mundo, Miranda, atualmente, que é banco lá na Inter de Milão, e pode ser um bom nome aqui pro Flamengo, pensando numa possível saída do Hever. Enfim, Flamengo com interesse no Gabigol em uma negociação que pode trazer o Miranda e enviar uma das joias do rubro-negro carioca, o atacante Lincoln. E quando a gente fala em novela até agora nesse mercado da bola, vocês pensam em quem? Pablo, atacante do Atlético Paranaense, que fez uma temporada muito boa, e a gente já ouviu falar de Flamengo, Palmeiras, mas parece que tá tudo sendo encaminhado para que ele feche com o São Paulo. Essa informação é do Globoesporte.com, do blog da Nádia, que diz que contou muito para essa decisão a opinião do jogador, o clube que o jogador quer permanecer. Ele tá levando em consideração a sua família e a sua esposa que tá grávida, por isso quer permanecer no Brasil, e viu com bons olhos a possibilidade de jogar no São Paulo. O clube deve pagar 7 milhões de euros por 70% dos direitos do jogador. Então é algo que está sendo encaminhado, uma novela que a gente vê chegando aí ao fim. Mas o São Paulo estava interessado também, a gente já falou sobre isso aqui, no lateral Vitor Ferraz. E hoje... Opa, quase que a pessoa deixa o celular cair, mas tudo bem. E hoje a gente viu finalmente o anúncio oficial de Sampaoli, técnico do Santos, assinou contrato, foi apresentado, demonstrou, aliás, impressionou bastante gente que está conhecendo bastante esse elenco do Santos. Não só quem atuou na temporada passada, mas como quem está voltando, por exemplo, aí de empréstimo. E já disse que por ele quer continuar com o Vitor Ferraz, sim. Então a diretoria do Santos deve fazer ainda contato com o jogador, enfim. Mas pelo que a gente vê, os planos do São Paulo em ter o lateral estão aí indo por água abaixo. Vamos falar agora de definições, e bem assim, pertinho do Brasileirão 2019, porque são nomes já garantidos no próximo ano. Eu vou começar falando do Fortaleza, que anunciou hoje, gente nova chegando, foi o volante Paulo Roberto, que também atua como lateral direito, está chegando no Corinthians. E não foi só o Fortaleza não, viu? Ceará. E aliás, o Ceará veio com um bonde pesadão, vamos dizer assim. Já veio 3 de uma só vez, chegando no Ceará. O meia Chico, o atacante Willy e o zagueiro Charles. Ponte Preta também teve anúncio oficial e apresentação do novo treinador. Eu tô falando do Mazzola, teve até bastante emoção, porque o Mazzola tá aí, agora vai comandar o seu clube, que é o clube de coração. E fechando as definições do dia, vamos falar do Bahia, porque é mais uma novela que chega ao fim. Atacante Gilberto renovou com o clube até 2020. Aliás, o nome dele já até saiu no bid, demorou um pouquinho, porque era uma questão de projeto e não apenas de valores e de contratos, mas o Gilberto, que teve outras propostas, vai permanecer no Bahia para a próxima temporada. Vamos voltar agora então pro vai e vem? Na verdade, falando do Fluminense aí, mais vai do que vem. E o primeiro nome é o Matheus Norton. O volante deve ser emprestado pro Nacional do Paraguai. Tá tudo encaminhado, tá definido? Não tá definido, mas já tá tudo encaminhado. Deve ser um empréstimo aí de 1 ano e ele vai poder disputar, por exemplo, a Libertadores da América pela equipe paraguaia. Mais um jogador que tá saindo, e esse aí deixa assim o torcedor bem chateado, é o Meia Sornosa, né? O principal jogador do tricolor carioca, está indo pro Corinthians, deve chegar nessa quarta-feira em São Paulo já para fazer exames médicos. O Fluminense ainda não tem treinador, mas precisa muito de dinheiro nesse momento, o lado financeiro tem pesado, e aí o Corinthians está pagando um valor de 10 milhões ao Fluminense por 60% dos direitos do Sornosa. Agora, gente, olha, agora eu vou falar para vocês uma notícia que eu tenho certeza que vai deixar o palmeirense assim, ó, nervoso. Principal jogador do Verdão da última temporada, eu tô falando do Dudu. Mais uma notícia dada também nessa terça-feira pelo Globoesporte.com, uma possível proposta, um interesse, ou melhor dizendo, do futebol chinês no Dudu. Isso já tinha acontecido no meio do ano.
o Dudu ficou no Palmeiras, mas tinha tido aí um acerto entre as partes de que se tivesse novamente uma outra proposta como essa, o clube poderia sim liberar o Dudu, e parece que a proposta dessa vez é até maior, como eu disse, informação do Globoesporte.com, e também pelo que a gente já conhece aí do futebol, isso vai dar pano pra manga, vai ter muito tempo até o início da temporada falando da possibilidade da saída de Dudu. Agora a gente vai encerrar com um último clube. Vamos falar de Bruno César. A gente trouxe ontem aqui a informação, o interesse da equipe da Colina no jogador, mas hoje apuramos mais e temos mais novidades. Existe interesse entre as três partes. E aí eu tô falando do jogador, do Bruno César, do Sporting, atual clube dele de Portugal, e também do Vasco. Entre o clube da Colina e o jogador, já tá tudo bem adiantado, bem encaminhado. O ponto agora é o Vasco conversar com o Sporting e chegar aí às negociações, concluir pontos de contrato, enfim. Mas é sim uma negociação que deve ser concluída nos próximos dias, apesar do Vasco não gostar de comentar de nenhuma negociação antes que ela seja concluída, tem sim interesse no jogador. Vamos falar aqui também do Martin Silva. O Martin, a gente trouxe ontem aqui a informação confirmada pelo Vasco de que ele estava deixando a equipe da Colina, hoje chegou no Paraguai, onde vai defender o Libertad, e aí a imprensa do Paraguai estava toda lá, enfim, confirmando de vez a sua ida, já foi aí de mala e cuia pro Paraguai, mas o Vasco procura um outro goleiro para ficar aí no lugar do Martinho. O Fernando Miguel deve ser o titular, mas um outro goleiro ali para disputar a posição. E o que a gente tem de informação é que uma lista de goleiros foram oferecidas ao Vasco. E entre eles está o João Ricardo, goleiro do América Mineiro, que já trabalhou com o Alexandre Faria, né, o diretor de futebol do Vasco. Foi o Alexandre Faria quem levou o João Ricardo para o América Mineiro. Ele é aí um dos nomes oferecidos e que vai ser agora avaliado pelo técnico Alberto Valentim e também pelo preparador de goleiros Danilo. Essas são então as informações dessa terça-feira. A gente volta na quarta, na quinta, sempre com as informações do mercado e aquele papo de sempre. Curtiu? Curte aí. Pode colocar aqui nos comentários se você sentiu falta, por exemplo, de alguma informação, do que você quer ver aqui no mercado da bola, e a gente volta diariamente com todas as informações que estão aquecendo esse mercado no fim de ano. Um beijo e até amanhã.